que é o seguinte: você, como você comentou para mim antes da live, você fez uma mudança de cidade para estudar em outro local, para fazer faculdade federal e tudo mais. E esse é um tema que eu sempre falo com o pessoal aqui no canal e tudo mais, lá no Instagram, comento a respeito como é que foi a minha experiência com relação a isso, as dificuldades que eu tive que enfrentar e tudo mais. E eu gostaria que, como você também teve a mesma experiência, você comentasse com o pessoal, putz, como é que foi a decisão de trocar de cidade, a adaptação na nova cidade, porque como a gente conversou, cursos de tecnologia a gente não tem em todos os lugares. Eu acredito que, aqui em São Paulo a gente tem muitas opções, mas se a gente vai ir para outros estados a gente não tem tantas opções e a galera precisa fazer essa mudança. Então eu acho que é algo interessante a gente comentar a respeito para passar essa experiência pro pessoal. Boa, não, perfeito. Assim, de início, né, foi uma mudança que no começo, nos primeiros dias e alguns outros pontos foi difícil, viver junto com a família o tempão, assim, 17 anos da sua vida, e depois você muda e simplesmente você vai ter uma outra realidade, outra cidade, outro estado, né, então, outro contexto. Tudo isso é assustador, de certa forma, mas trouxe muitos e muitos benefícios, né, tanto em processo de amadurecimento, como em outras coisas. Mas de início, assim, né, eu vejo que, claro, se você tem essa oportunidade, se você tem esse interesse, se você tem as condições financeiras para isso e tal, tem essa estrutura, é uma coisa que eu acho que faz muita diferença. Assim, você tem a experiência de morar sozinho ou com amigos e tal, em outra cidade, outro contexto, realmente você se coloca numa posição que você cria um caos, assim, cria um desconforto ao redor de você que é muito benéfico para o seu crescimento pessoal e até profissional, né? Então, para mim, né, fazer essa mudança, igual eu falei, eu morei junto com os meus pais durante 17 anos aqui em Jaboticabal, e depois que eu mudei para Uberlândia, em outro estado, outra realidade não tinha nem 18 anos, né? Eu fui fazer 18 no primeiro semestre, mas eu tinha 17 anos. E era muito assim, né? Tem muita coisa que eu não sei fazer, que eu tive que aprender, a maturidade mesmo, crescimento, acabar aquela coisa de adolescência para fase adulta, né? Então, eu entrei cedo na faculdade, então eu peguei essa transição, tanto de adolescência para fase adulta, amadurecimento, e essa transição de cidade, né? Então, acho que foi 2 pontos aí de dificuldade. Mas no começo foi muito de tentar entender, vou chegar no lugar, vai ser uma realidade nova, mas como eu faço para esse processo ficar mais fácil, entre aspas, né? Então, até vai uma dica, uma coisa que eu fiz, né? Antes de sair já procurando apartamento para morar sozinho e tal, eu pensei, calma, vamos tentar entrar, ver como é que é o curso e tal, ver as primeiras semanas de uma forma que eu tenha mais estrutura, estabilidade, não mude tudo de uma vez só, né? Então, quando eu entrei lá em Uberlândia, eu morei num pensionato aí por um ano, então foi bom porque eu não precisei, naquelas primeiras semanas, correr atrás de imóveis, dessas coisas para mobiliar apartamento, então já entrei num lugar que já tinha isso estabilizado, então assim, não foi um sufoco a mais que eu tive que correr atrás, isso aí foi bom, né? Então eu morei por um ano aí num pensionato com a galera, então foi muito bom que eu conheci muita gente lá também. Outra coisa que eu tive, se você tiver essa oportunidade, isso aí também é muito bom, que eu fui morar junto com algumas pessoas que eram daqui da minha cidade, passaram junto comigo, então a gente foi morar junto aí nesse pensionato, então já tinha gente que eu conhecia, já tinha gente que eu conhecia em Uberlândia, né? Então, se desse alguma coisa errada, eu teria quem recorrer, né? Então, teve esse sentido, isso aí me facilitou de alguma forma. E aí, só um ano depois, aí eu saí lá do pensionato para morar no apartamento junto com um amigo meu também, né? Então, hoje eu moro, agora estou de férias em Jaboticabal, mas lá em Uberlândia eu moro junto com um amigo meu que faz aeronáutica na UF também, que também é aqui de Jaboticabal, a gente divide um apartamento. Então, essa coisa de morar sozinho, eu também entendi que morar com uma pessoa junta é bom tanto para dividir custos, claro, mas também deu alguma coisa errada, você tá sozinho agora, né? Tem sempre alguém lá junto, nesse sentido, e claro, ter companhia, enfim, então acho que isso aí eu fui dando algumas dicas que eu fui fazendo ao longo desse processo, né? E eu acho que nisso entra também, né? Qual você tomar um tipo de decisão, né? Que tipo de ambiente você gosta de estar, de morar? Tem muito amigo meu que foi para a faculdade e foi morar em república. Isso foi algo que, desde o começo, eu não cogitei muito por conta de... Eu não gostaria de morar num ambiente de república. Nada contra, claro, muito amigo meu mora em república, eu vou em festa em república, tá? Então eu gosto desses ambientes, mas para mim não fazia sentido morar numa república, porque, eu sou uma pessoa que gosta da privacidade, às vezes eu quero estudar de noite, né? Às vezes, eu vou ter uma prova no outro dia, eu preciso estudar de madrugada e vai ter uma festa naquele mesmo dia lá. O que eu faço? E não é culpa de ninguém, né? Acho que é só, você morou lá, você tem que
aprender a conciliar tudo isso, né? Então, para mim não fez sentido morar em república, e é uma coisa que até que eu dou esse tipo de conselho. Vale a pena ir morar em república? Eu nunca morei, conheço pessoas que moraram que falam muito bem, conheço pessoas que moraram que falam muito mal, mas eu acho que é muito nesse sentido, né? Você é uma pessoa que você estaria ok, você tá num lugar que às vezes vai ter festa todo dia e você querendo estudar, ou às vezes você vai ter que querer fazer uma festa e vai ter gente querendo estudar, você toparia viver nesse tipo de desafio de conciliar tudo isso, sim ou não? Então, acho que isso é algo que você leva em decisão também. Ou você prefere estar sozinho, ter seu momento, ter seu canto e tal. Então, acho que foi essa outra decisão que eu tive. Mas acho que, resumindo e fechando a resposta, foi muito difícil no começo de estar longe da família, ter que saber se virar. Então, tipo, desde aprender a, sei lá, ir no mercado e fazer as compras e entender certinho como que eu faço uma compra pro mês para morar sozinho, coisas mais burocráticas, né, burocracia. Então, sei lá, chegar uma conta e entender como é que funciona essa conta que eu vou pagar, planilhar tudo, os gastos, coisas que, querendo ou não, quando eu morava com os meus pais, eu não tinha tanta participação direta, né, nesse tipo de atividade. Morando sozinho, enfim, eu comecei a ter mais essas responsabilidades, mas no final é muito crescimento, tudo isso vai te ajudar a se desenvolver. Então, o que eu costumo falar é assim, você tendo essa oportunidade de morar fora, claro, alinhado a um curso fora que você deseja fazer, né, você tendo essa oportunidade, achar que, tipo, vale a pena, enfim, você ter essa infraestrutura, poder fazer isso, na minha visão, é algo que, em geral, traz muito mais benefícios do que malefícios. Assim, você vai crescer muito enquanto pessoa e profissional.